Oi. Alô? Eu fechei já. Já. Pronto. Vamos ver agora. Você melhorou? Eu fechei já. Agora ficou bom. Pronto. Vamos ver agora. Você melhorou? Eu fechei. Que questão de configuração, né? Pronto. Melhorou. Ok. Viu? Mas eu fechei e não saiu não. Então vamos lá, gente. Pronto. Voltei. Então voltou de novo, né? Estou dirigindo, pastor, e ouvindo o Senhor. Abençoe meu trabalho. Preciso ser abençoada. Eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito de Deus. Deus vos abençoe. Está ótimo, pastor. Então vamos lá. Vamos lá. Então o João Batista, ele não é que João Batista estava com dúvida acerca da divindade de Cristo, de ser o Cristo, mas é porque os judeus exigiam essas provas. Isso havia na cultura judaica que o Messias teria que fazer estes milagres, ou seja, teria que curar doenças incuráveis, né? Teria que curar pessoas que tinham problemas incuráveis e ressuscitar mortos. E aí foi o que Cristo falou. Diga a João Batista que os mortos são ressuscitados, né? E os cegos veem, né? Aí disse mais: bem-aventurado é aquele que não escandalizar em mim. Então Jesus Cristo falou isso para João Batista, né? E partindo eles, aí então os discípulos voltaram para João Batista. Alguns discípulos de João Batista se tornaram discípulos de Jesus, tá? Alguns discípulos de João Batista, eles se tornaram discípulos de Jesus, outros não. Partindo eles, começou a Jesus a dizer as turbas é a multidão, a respeito de João. Então Jesus foi falar de João. Falou mal, foi? Falou, foi bem. Ó. O que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Ou seja, algo ilógico? Sim. O que foi que você foi ver no deserto? Sim, foste ver o quê? Um homem ricamente vestido, que traje roupas ricas nas casas dos reis? Aí Jesus começou a indagar, né? Porque este que a quem está escrito: eis que diante de vós envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Ou seja, João Batista é o Elias esperado antes do Messias, né? Enviarei o meu Messias. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, ou seja, no original tem, entre aqueles que nasceu de mulher, então tem alguns que não nasceram de mulher, não apareceu alguém maior do que João Batista, ou seja, não tem homem nenhum maior do que João Batista. Mesmo os profetas como Elias, Eliseu e os grandes profetas não eram como João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Ou seja, e desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus. Essa palavra violência está: se esforça para o reino dos céus. E pela força se apodera dele. Ou seja, quem se esforçar para ir para o céu irá. Né? Porque não é só judeu, não é só grego, mas todo aquele que se esforçar será salvo. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Bem, João Batista tinha todas as características de Elias. Era bravo, era muito bravo. Ele não fazia fogo descer do céu como Elias, mas ele parecia até ser filho de Elias. Mas ele era o Elias que os judeus falavam, o precursor, aquele que viria antes do Messias para anunciar o seu caminho. Mas a quem assemelharei esta geração? Aí Jesus falou, essa geração é semelhante a quê? É semelhante a um menino que se assenta na praça e clama aos seus companheiros e dizem: tocamos-vos flauta e não lançaste, cantamos lamentações e não choraste. Porque veio João Batista comendo e bebendo, veio João Batista não comendo e nem bebendo, e vocês disseram:
tem demônio. E vê o Filho do Homem comendo e bebendo, e vós dizeis, eis um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Então o que Jesus estava dizendo aqui é que aquele povo ninguém agradava. João Batista era radical, não comia, não bebia, comia mel silvestre, vivia nas montanhas. E eles disseram, esse cara tem um demônio, esse cara é doido. Aí veio Jesus Cristo falando, conversando com todo mundo, aí é um beberrão. Veja que tem gente que nunca é agradada a nada, né? Você pode dar o céu a essa pessoa que não agrada, né? Isso já aconteceu, né? Deus não deu o céu a Lúcifer e ele não se agradou. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde operou a maior parte dos seus prodígios e não haver se arrependido. Então Jesus fez tanto milagre, mas a galera não estava nem aí, nem aí, nem aí. Aí Jesus diz, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós fizeram, há muitos que teriam se arrependido, com saco e cinza. Por isso eu vos digo que haverá menor rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até o inferno. Porque se em Sodoma e em Gomorra tivessem sido feitos os prodígios que em ti operaram, teriam eles permanecido até hoje. Ou seja, tem gente que pode acontecer o maior milagre do mundo, mas é da pessoa mesmo, a pessoa não está nem aí, né? E eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para Sodoma no dia do juízo do que para ti. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve, ou seja, porque assim aprouve ao Senhor. Todas as coisas foram entregues por meu Pai, todas as coisas me foi entregue pelo meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, ele está mostrando que ele tem a mesma natureza, que ele conhece o Pai, da mesma forma que o Pai conhece ele. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Está cansada? Está com fardo pesado? Vai para Jesus. Se joga nos pés de Jesus. Ele vai te ajudar, tá? Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo é a exigência. E aprendei de mim. Ou seja, aprenda. Aprenda. Jesus tem muito que ensinar. Eu sou manso e humilde de coração. Jesus é manso e humilde de coração. Jesus não se faz de manso nem se faz de humilde. Ele é manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma. É o que a gente precisa. Descanso. Sabe por que tem muita gente, né, que se mata, ou não vive em paz? Porque falta descanso para a alma. A alma cansa, gente. Não é só a matéria que cansa, não. A alma cansa, bichinho. Cansa, bichinho. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que é o jugo de Jesus? É o que ele exige. Jesus não exige demais da gente, não. Sabia? Não. Jesus não exige demais, não. Ele exige apenas o que tem que exigir. Né? Meu fardo é leve. Eu não exijo tanta coisa de vocês. Né? Mas, às vezes, as pessoas preferem o jugo do mundo, o jugo do diabo, do que o jugo de Deus. Amém? Amém, Sônia Simões, boa tarde, pastor da Bélgica. Deus te abençoe, Sônia. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Então vamos para o 12, bora? Vamos para o 12, tá? Vamos lá. Naquele tempo passou Jesus pelas searas. E um sábado, as searas é as plantações. Ele passou ali lá como é o nome? Guimarães. Eu fiquei admirado com Guimarães. A plantação de Guimarães, ou cidade próspera, é da Bahia, né? Guimarães, Bahia, é Bahia. É. E no sábado, então Jesus passou no sábado, e seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Quem já comeu espiga crua? Eu já comi, é gostoso. Uma espiguinha de milho crua, verdinha, é uma delícia. E os fariseus vendo isto, disseram, eis que os teus discípulos fazem o que é lícito, o que não é lícito fazer no sábado.
Lembre que os fariseus seguiam Jesus só para encher o saco de Jesus. Você conhece gente assim? Tem gente que segue a pessoa, tem gente que acompanha a pessoa só para encher o saco do cara. É os amalequitas. Os fariseus, os caras vêm ficar em casa assistindo Netflix, Jesus Cristo, assistindo filme. Vai seguir Jesus só para encher o saco de Jesus. E qualquer coisa era motivo deles falar. Aí eles disseram, os discípulos estão fazendo coisas que não é lícito no sábado. Ele, porém, disse, ou seja, Jesus disse, não tem deslido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com eles estavam. Entrou na casa de Deus e comeu os pães da propiciação. Os pães da propiciação seriam os pães da hóstia. O cara estava com fome, comeu foi a hóstia. Não tem a hóstia da Igreja Católica, né? Ele comeu foi o pão. Ele estava com fome. Ele entrou e comeu o pão da propiciação, que não é lícito comer, nem aos que eles estavam, mas só os sacerdotes. Só o sacerdote podia comer aquele pão. Eu não tenho deslido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam impunes, sem culpa. Ou seja, no templo eles matam o boi, eles carregam a carne na cabeça, eles tocam fogo na fogueira para queimar o boi e ficavam impunes. Pois eu vos digo que aqui está um que é maior do que o templo. Ou seja, Jesus é maior do que o templo. Né? Então, ele falou assim que essa situação não era errada porque eles estavam com fome. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quer e não sacrifício, não condenarias a inocentes. Então, ele fala que tem pessoas que condenam a inocente, arrumam desculpa para condenar o inocente. Porque o Filho do Homem, até do sábado, é o Senhor. E partindo dali, chegou à sinagoga deles, sinagoga dos judeus. Estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, ou seja, ressequidas. E eles, para acusarem, o interrogaram dizendo, é lícito curar no sábado? Olha, os caras ficavam... Olha, tem gente que vai procurar coisa para te lascar. Então, cuidado na vida. Né? O que nós aprendemos nos evangelhos é isso. Eles estavam procurando alguma coisa para acusar Jesus. Estavam querendo fazer uma CPI sobre Jesus. Vamos fazer uma CPI. Aí chegaram para Jesus e disseram, você não sei o que lá, é lícito, não está nada comprovado. Não tem nada a ver. Estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas, e eles, para acusarem, interrogaram, dizendo, é lícito curar no sábado? Cuidado, viu, gente? Tem gente que joga uma verde para colher madura. E ele, Jesus, disse, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, lançará a mão dela e a levantará? Ou seja, quem tem uma ovelha, se no sábado, essa ovelha cair num buraco, você não tira, não? Pois quando mais vale um homem do que uma ovelha? Então, o que vale mais, um homem ou uma ovelha? E por consequência é lícito fazer o bem no sábado. Ele falou, por consequência é lícito fazer bem no sábado. Ou seja, pode-se fazer bem no sábado, deixa de ser radical, rapaz. Então disse aquele homem, Jesus olhou para o homem que tinha a mão ressequida e disse, estende a tua mão. E ele estendeu aquela mão sequinha dele, né? E ficou sã como a outra, ou seja, a mão ficou boa. A mão voltou a funcionar. E os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matar. Ave Maria, esses fariseus são FDPs. Meu Deus do céu! Eles vêm de glorificar a Deus. Uhul! O cara estava com a mão ressequida. Ficou bom. Não, quando eles viram o milagre, eles disseram, rapaz, vamos dar uma facada em Jesus. Bora, dar uma facada na barriga de Jesus. E foi exatamente isso que eles planejaram, uma facada, sabia? Foi. Os fariseus, tendo isso, formaram um conselho contra ele para o matar. Como é que nós vamos matar esse cara? Esse cara tá queimando nós, velho. Esse cara tá fazendo milagre. Olha, tá vendo como esses cabras eram ruins? E Jesus, sabendo isso, retirou-se dali, e acompanhando uma grande multidão, e ele curou a todos. Então Jesus sabia que eles iam tentar matar ele, e saiu dali. Olha como Jesus é maravilhoso. Jesus não é maravilhoso, né? Jesus é maravilhoso. Ele viu que os caras queriam matar ele e saiu. Então,
Veja que Jesus disse, não, eu sou Jesus, se eles quiserem matar os anjos do Senhor, não, os caras querem me matar, bora, saiu. Então tem hora que a gente tem que enfrentar o mal e tem hora que a gente tem que sair na tangente. E recomendava-lhes rigorosamente que não descobrissem. Então Jesus, não conta para ninguém que eu estou aqui não, fica calado. Jesus chegava a fazer milagres e mandar ficar calado, né? Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma tem prazer. Porém sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não condenará, nem clamará, nem alguém ouvirá por ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Ou seja, ele vai anunciar, mas ele não vai mudar o sistema. E em seu nome os gentios esperarão. Então, em seu nome, nós que somos gentios, esperarão, né? Então, os gentios creem mais em Jesus do que os próprios judeus. E trouxeram então um endemoniado, cego. Então aí já é um caso, o cara era endemoniado e era cego. E mudo. O cara era endemoniado, cego e mudo, era um prisioneiro de Satanás. De tal modo que o curou, que o cego e mudo falava e via. Então o demônio fazia a pessoa ser muda e surda e cega, né? Mas os fariseus, olha aí, esses fariseus, vai te lascar, olha lá vem os fariseus, Mas os fariseus, ouvindo isto, Jesus curou o cara que estava com demônio, estava cego, estava mudo e estava surdo. Então o cara só estava existindo na vida só para sofrer, era um prisioneiro do corpo dele. Mas os fariseus, ouvindo que Jesus tinha curado, né, diziam, este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Então disseram, não, esse cara é aliado de Belzebu, esse cara expulsa demônio pelo demônio. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Olha, todo lar, toda família, toda nação dividida, ela é devastada, né? Eu sei que existe desencontro entre todos nós, familiar, desencontro no Brasil, mas se a gente se dividir, vem outro e domina. E toda cidade ou casa dividida, toda cidade, ou seja, toda região, país dividido, contra si mesmo não subsistirá. Ou seja, um país, ele pode até sofrer com outro país, mas se ele estiver unido, ele vence, como o Camboja, né? O Camboja que meteu o chute na bunda dos Estados Unidos, pobres e sem dinheiro e correndo por meio da mata, eles botaram os Estados Unidos para correr. Mas pode ser qualquer nação, se ela dividir por algum motivo financeiro, alguma coisa, ideológico, ela cai, toda a nação, inclusive Israel. Então isso fica um alerta para nós, né? Um alerta para nós. Tem pessoas que querem nos dividir porque eles querem nos controlar, né? Dividir o controla, tá? Para isso ele usa homens com interesses. E se Satanás expulsa Satanás, ou seja, se o demônio expulsa demônio, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá? Como permanecerá o seu reino? E se eu expulso o demônio por Belzebu, porque expulsam então os vossos filhos? Então ele diz, se eu expulso o demônio por Belzebu, por que então por quem expulsa os vossos filhos? Uma vez eu falei que os judeus expulsavam o demônio. O teólogo quase me matou. Mas aqui Jesus fala claramente, se eu expulso o demônio por Belzebu, por quem os vossos filhos expulsam? Então os judeus expulsavam. Davi não expulsava com a violinha dele lá, com a harpa? Veja que às vezes a gente sabe uma parte e recusa toda a outra parte que a gente não sabe. Mas eles expulsavam sim. Aí Jesus fala, se eu expulso por Belzebu e vocês os vossos filhos, os sacerdotes de vocês expulsam por quem? Né? Portanto, eles mesmos serão eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso demônio pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. E como pode alguém entrar na casa do homem valente
e furtar os seus bens, se primeiro não matar o valente, saqueando então sua casa. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, não espalha. Ou seja, né, não vem a meio termo não, ou é ou não é. Né? Quem comigo não ajunta, espalha. E quem comigo não está, é contra mim. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Isso não quer dizer condenado, tá? Ele pode ser condenado na matéria. Pelo fato do homem não ser perdoado, não significa que ele seja condenado. Ele vai ser sentenciado. Sentenciado a um problema. Porque esse é um dos versículos que mais as pessoas me procuram, principalmente quem tem problema de depressão. Eu já fui procurado por centenas de mulheres, principalmente mulheres e homens, que ficam usando esse versículo para dizer que eles mesmos não têm perdão, porque eles falaram alguma besteira, porque eles blasfemaram contra o Espírito Santo. Então, esse texto, ele é meio perigoso, porque alguns que estão em depressão pegam esse texto e dizem, para mim não há solução, porque eu blasfemei contra o Espírito Santo, eu falei mal do pastor, falei mal não sei de quem, e aí eles entram em parafuso, né? Agora, essa questão de Deus não perdoar o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo, compreenda-se blasfêmia, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Não quer dizer que a pessoa seja condenado, mas pelo fato da pessoa não ser perdoada, quando você não perdoa uma dívida, o que acontece? A dívida é paga. Então, qual seria o pagamento? Né? E qualquer que disser alguma palavra contra o seu filho, contra o filho do homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Então, existem dois tipos de perdão. Ou fazer a árvore boa, o seu fruto bom, ou fazer a árvore má, o seu fruto má. Porque pelo fruto conhece a árvore. Então, o fruto da pessoa conhece a árvore. Né? Então, vamos produzir frutos dignos de arrependimentos, né? E frutos bons para ser árvores boas. Aí Jesus diz, raça de cobra, reptilianos, raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo os maus? Então, Jesus mostrou que eles falavam mal porque eles eram maus, né? Então, eles são árvores maus. Então, se eles são árvores maus, eles vão produzir maus frutos. Pois do que há em abundância no coração, fala a sua boca. Então, se uma pessoa fala constantemente coisa ruim, é porque o coração dela está cheio de coisa ruim. Mesmo que seja supostamente vítima. Ou seja, se a pessoa vive espraguejando, jogando praga, falando mal, é porque o coração dessa pessoa é má. Entendeu? Aí ela pousa, ou ele, de vítima. Vítima da humanidade, vítima de Deus. O homem bom tira as boas coisas do bom tesouro do coração. Então, o homem bom, ele dá sempre uma instrução. Mas o homem mau tira do tesouro mal do seu coração. Então, o homem mau, ele dá conselho segundo a maldade do seu coração. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no juízo. Então, todas as palavras que nós falamos, iremos dar conta. Olha, conselhos ruins, falas mal, praga, maldição, iremos dar conta sim. Porque por tuas palavras sereis justificados, e por tuas palavras sereis condenados. Lembre-se que se você disser uma coisa, essa coisa poderá ser usada contra você mesmo. Vixe, Maria, tá na justiça, né? A justiça usa isso, né? Não diga nada, que se você disser, essa poderá ser usado contra você mesmo. Mas Cristo já falou aqui, ó, por tuas palavras sereis justificados, e por tuas palavras sereis condenados. Então, alguns dos escribas eram aqueles que escreviam a lei, porque não tinha gráfica. Cada livro era escrito único. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo, eles tomaram a palavra de Jesus, mestre, quiséssemos dar a tua parte, mestre, o senhor quer dar um sinal, algum sinal para nós? Mas Jesus lhe disse, uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe será dado outro sinal a não ser o de Jonas, do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim o Filho do Homem 3 dias e 3 noites
no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão. Então ele falou que a morte dele, a vinda dele para este mundo era o sinal, era o maior sinal, né? E a ressurreição dele. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque arrependeram-se com a pregação de Jonas. Eis que está aqui um que é maior do que Jonas. Então, ele está dizendo, ó, a turma lá de Nínive se arrependeu. E eles vão condenar vocês, porque eles se arrependeram. Vocês não estão se arrependendo. A rainha do sul se levantará no dia do juízo contra esta geração e condenará, por veio dos confins da terra, para ouvir a sua sabedoria, a sabedoria de Salomão. Eis que aqui é maior do que Salomão. Eis um que é maior do que Salomão. A rainha do sul é a rainha de Sabá, né? Se levantará contra essa nação. Eita, será que é a Inglaterra que vai se levantar, hein? Pode ser uma parte profética aqui, né? Porque a rainha de Sabá, ela era a rainha de Sabá, mas a turma dela acabou na Inglaterra, né? Mas ela, pela parte aqui, ele está dizendo assim, a rainha de Sabá, que é a rainha do sul, se levantará, porque ela veio reconhecer a sabedoria de Salomão. E quando o espírito imundo sai do homem, aí ele fala mistérios, né? Quando o espírito imundo sai do homem, anda em lugares áridos, buscando repouso. Lembrando que espírito também cansa. Se o espírito quer repouso, então ele cansa. E não encontra. Então diz, voltarei para minha casa, de onde eu saí, e voltando, achando a desocupada, varrida e ordenada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando habitam ali, e a situação, os últimos atos desse homem são piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração. Aqui tem um mistério, né? Nós sabemos o seguinte, que todo espírito, você que está sendo liberta, você que já foi liberta, eles reagem. A gente pensa assim, consegui a bênção, chururuca, tarará, consegui a bênção, lá, 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 lá. Sim, mas vai ter uma reação. Então, toda pessoa que conseguir uma bênção de Deus, o demônio reage. Mas ele reage para cair. Mas aqui também é lançado uma profecia, né, sobre a expulsão de alguém lá de Jerusalém, e esse alguém saiu, né, lá de Jerusalém, lá de Israel, e ele irá voltar e trazer mais 7 com ele. Então, é como se Jesus Cristo tivesse destronado alguma coisa lá em Jerusalém, e esse alguém vai voltar, tá? Falando ele ainda, a multidão, esse que estava fora, sua mãe e seus irmãos. Quem é a mãe de Jesus? Maria. E Jesus teve irmãos. No original, é irmãos de carne. Então, Maria teve filhos. Compreendo e respeito, a Igreja Católica não aceita, tudo bem. Mas Deus não ia impedir de Maria ter uma vida normal com seu marido. E Jesus teve em torno de 20 e poucos irmãos, segundo a tradição. Filho de Maria com José. Só que a Bíblia diz aqui que Maria apareceu sozinha e seus irmãos. E queria falar com Jesus. Cadê José? Cadê José? José! Cadê tu, José? Sabe o que aconteceu? Ei, vou contar um babado. Sabe o que aconteceu? Maria era viúva. 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 Então, tudo indica que Maria era viúva, porque se casava meninas muito novas com homens muito velhos, meninas de 12 anos com homens de 60 anos. Essa era a tradição na época de Cristo. E tudo indica que José era um coroa, 50 anos, 55, quando Maria casou com ela. A mulher casava na primeira menstruação, que varia entre 12 e 14 anos, né? Então era a tradição judaica casar a menina na primeira menstruação. Maria, ela casou com José na primeira menstruação, em torno de 12 a 13 anos. E José possivelmente era um coroa na época de 50, 55 anos, 60 anos. Então, quando Jesus Cristo completou 30 anos, José já ia passando dos 90, 80 anos. Possivelmente, José tenha morrido, porque era indecente a mãe andar com os filhos sem o pai estando vivo. José não aparece mais na Bíblia, ele só aparece no começo, quando Jesus nasce.
Depois, ele não aparece mais, mostrando que houve alguma coisa. Possivelmente Maria era viúva. José foi embora. E Maria procurou Jesus porque Jesus era o primeiro filho. E era, segundo a tradição, a lei Juju. Sabe qual é a lei Juju? Lei judaica. A mãe seguia o primeiro filho. O filho tinha a obrigação de dar acolhida à mãe quando a mãe ficava viúva. Então, nessa parte aqui, nós encontramos o seguinte: até agora não tinha aparecido Maria. Maria apareceu lá atrás, carregando Jesus, fugindo para Nazaré, com José e tal. Depois aparece Jesus sozinho, fazendo milagre. Depois vem os discípulos procurar Jesus. Os filhos de Maria vieram procurar Jesus, os irmãos. Por quê? Possivelmente eles disseram: não, segundo a lei, Jesus, Maria tem que seguir o Senhor. Né? Porque ela podia ter ficado com os outros filhos, mas não, ela tinha que seguir Jesus. Então Jesus tinha que dar andamento ao seu ministério, mas ele teria que levar consigo a sua mamãe, que acompanhou o restante do seu ministério. Não é interessante, gente? Está aprendendo aí, sim ou não? Então esse texto aqui mostra claramente que Maria começa a aparecer na cena agora de novo. Ela desapareceu, depois ela apareceu. E disseram... E falando ele ainda à multidão, Jesus lá falando, e eis que estava fora a mãe de Jesus e seus irmãos, mãos, isso é o eco, irmãos, pretendendo falhar-lhes. Então, Jesus, sim, tua mãe e teus irmãos estão aí. Esses irmãos, no original, são irmãos carnais, tá? Ou seja, não são da mesma natureza de Cristo, porque Cristo é Maria com Deus, e os irmãos de Jesus é Maria com José. Então José era, possivelmente, essa hora que Maria procurou Jesus, José tinha partido. Eu acredito que José deve ter partido aí com uns 90 anos. Né? Se Jesus nasceu e José já tem uns 60, então quando Jesus completou 30, aí eu acho que José já ia nos 90 anos, mais ou menos. Entendeu, gente? Tem alguma pergunta sobre isso? Participe, viu? E disse-lhe alguém: eis que está ali fora, sua mãe e seus irmãos, e querem falar-te. Por que Maria e os irmãos queriam falar com Jesus? Olha, é uma coisa oficial, né? Mãe e irmãos querendo falar com o irmão mais velho. Não entendi como seria Maria viúva e virgem. Então, Maria, ela teve Jesus virgem, mas ela não continuou virgem. Ela foi mulher, como qualquer uma de vocês. O sexo não tira a santidade de ninguém, tá? O sexo é uma coisa como comer e beber água. Né? Agora, como a igreja criou essa doutrina, então tem que se manter essa doutrina. Mas a Bíblia é bem clara que Jesus tinha irmãos, e eram vários. E Maria ficou viúva, por isso que ela seguiu Jesus. E esse é o momento agora de Mateus capítulo 11, 12, né? Onde oficialmente os irmãos trazem Maria para Jesus levar consigo. A mãe seguia o primeiro filho quando o pai morria. Então ela não vinha seguindo Jesus, ela não aparece em canto nenhum agora, e agora ela apareceu. Por quê? Foi nesse momento que José morreu. Porque se costumava casar mulheres muito novas com homens muito velhos, né? Existem possessões parciais e possessões totais. A mais perigosa é a sutil. São vários tipos de possessão. Então Jesus respondeu. Alguém disse: Jesus, teus irmãos e tua mãe estão lá fora querendo falar. E ele, porém, respondeu e disse ao que lhe falava: quem é minha mãe? Quem é os meus irmãos? Olha, Jesus é maravilhoso, né? Jesus estava transcendendo ali, era Deus, Jesus era Deus, Deus falando, né? Então, opa, foi que houve aqui? Saí do lugar? Sim. Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? E estendendo a sua mão, apontou para os seus discípulos. Então não eram discípulos, eram irmãos mesmo. E disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Eis aí a minha mãe e meus irmãos. Ou seja, irmãos é aqueles que me ouvem e me seguem. Então, que maravilha, né? Então o pastor, ele deve ter muitos irmãos e muitas irmãs, né? Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai, que estás no céu, que está nos céus, este é meu irmão e a minha irmã.
Glória a Deus. Quer ser irmão de Jesus? Faz a vontade de Deus, o bichinho, de Deus. Que maravilha. Então aqui em Mateus capítulo 12, foi exatamente onde Maria começou a seguir Jesus de novo, porque ela acabou de ser viúva. Ou seja, José tinha ido embora, né? A questão, a Bíblia é maravilhosa, né? Você tem que ver a Bíblia de uma forma histórica, de uma forma cultural e de uma forma espiritual. E se você ler a Bíblia 30 vezes você terá mensagens e caminhos e interpretações maravilhosas. Uma coisa é exigida da Bíblia, de quem ler a Bíblia, é que quem lê a Bíblia deve ter no coração humildade. Se a pessoa for ler a Bíblia, eu sou o cara, eu sou inteligente, você não vai entender nada, porque Deus não revela. Mas se você for humilde e pedir ao Espírito Santo para ler e compreender, aí você vai compreendendo. Cada vez que você vai lendo a Bíblia, vai fazendo como uma pessoa num rio, vai mergulhando e vai se aprofundando, né? Então esse é o objetivo nosso, que você aprenda o Novo Testamento. Então amanhã iremos para o capítulo 13 e 14 de Mateus, ok? Tem alguma pergunta sobre essa parte? A Bíblia sempre renova. É verdade, viu, Leila Fernandes? Nós temos que renovar nossa mente. Porque ele tinha todos que seguir. Porque ele tinha todos que seguia o Pai. Criador era todos os irmãos. Jesus tinha todos que seguiam a ele como irmãos, né? Por isso que ele disse: meu pai, meus irmãos, minha mãe, são vocês, né? Então, a bênção, pastor. Eu sou Guilherme Alexandre. Oi, Guilherme. Tem alguma pergunta sobre esse texto de Mateus 10 e 11? Não, 11 e 12. Devemos orar na Bíblia todos os dias. Sim, a Bíblia é um livro sagrado. Ela é muito mais do que tinta e papel. Ela sai da tinta e do papel. Mesma coisa, às vezes, é uma oração que nós fazemos e ela fica gravada. Então, ela fica gravada, mas ela é muito mais do que gravações. Ela é muito mais do que gravação. Ela tem algo energético em cima, né? Você que ouviu essa parte de Mateus capítulo 11 e 12, tem alguma pergunta para fazer sobre o texto? Amém, Jesus, Cristo, Valdinéia Silva, amém. Temos que limpar nossas mentes das coisas ruins e pensar em coisas boas. Guilherme Alexandre. Exato. Para mim ficou muito claro. Nossa, eu li a Bíblia e não entendia nada. Jéssica de Brito. Maria usava muito preto, então seria porque estava em luto? Bem, os judeus usavam muito preto, né? Azul, preto, né? E branco, né? Eram as cores principais, né? A Bíblia aberta é a boca de Deus falando. Amém. Boa tarde, pastor. Amém. Narinha, Cléo Souza, glória a Deus. Igual o Senhor, pastor, teve muitas mães e muitos irmãos na caminhada, né? Aplica muito a nossa vida, sim. Você vê, eu chego numa casa de uma pessoa que eu nunca tive algum contato físico, e essa pessoa me recebe como se fosse o irmão que nasceu com ela no berço, entendeu? Pastor, nós vai ali, fica dentro de casa aí, aguarde, viu? Fica aí, Alcione, fica à vontade. Então, existe uma irmandade espiritual em nós, né? Foi isso que Cristo falou. Minha mãe, meus irmãos, são vocês, meus discípulos, são quem ouve a Deus. Aí ali Jesus começou a falar com Maria. A Bíblia não diz o que ele falou, mas dali em diante Maria ficou seguindo ele. Então, possivelmente, os irmãos de Cristo disseram: nosso pai morreu, pela lei, ela tem que seguir o Senhor, que o Senhor é o primeiro filho. E Cristo assumiu isso aí, mostrando que as suas obrigações espirituais não anulam as suas obrigações materiais. Você está entendendo? Sim ou não? Ao contrário, você pode fazer as suas funções espirituais e tem que fazer suas funções materiais. Não pode se chocar. Cristo foi desse jeito. Ele fez as funções materiais,
e fez as funções materiais e espirituais. Aí o cara diz, eu sou pastor, eu tenho que cuidar da minha igreja. Sim, você tem que cuidar da sua igreja e da sua mulher, M-U-L-E. Não vai dar uma de pastor gostoso ou missionária e vai abandonar seu marido, não, que você vai levar um chifre. Então preste atenção, eu sou missionário, eu sou missionária. Sim, você é missionário, vai cuidar das coisas de Deus, vai. Mas você tem que fazer suas obrigações. Você pode ser missionária, tem uma firma, uma empresa, você tem que cuidar da missão e da empresa. Tem que cuidar dos filhos da igreja. Você tem que ir para a igreja, ouvir Deus, mas tem que cuidar dos meninos, tem que cuidar dos filhos, da mulher. Entendeu como é a coisa? Porque muitos erram nessa parte, porque diz, não, eu sou espiritual, é um cachorro, é? Não, o cara que é espiritual demais, eu sou espiritual, eu sou missionário, eu vou passar 3 anos fora, depois eu volto. Vai, bichinho, vai, pra tu ver. Porque já houve muitos problemas desse tipo, muitos. Então tem a parte material e a parte espiritual. E Cristo sabia, eu vou ter que salvar o mundo. Cristo era homem 100% e Cristo era Deus 100%. Mas eu tenho que cuidar desta mulher, porque esta mulher é a mulher mais bem-aventurada, mais linda, mais maravilhosa de todas. Como é o nome dela? Maria, Miriam no original. Então eu vou ter que cuidar de Maria, que é a mulher mais bendita, mais linda, mais maravilhosa de todas, é minha mamãe. Então não adianta você dar uma de espiritual, pastor, missionária, crente, e abandonar a sua família, né? Ou seja, as suas funções, suas obrigações. Então, o pai está morrendo de fome, está velhinho, você diz, não, eu vou ter que cuidar de Jesus. Sim, você cuida de Jesus, mas cuida do pai velhinho. Tá entendendo como é a coisa? Então, Cristo, né? Pastor, quando a pessoa é boa, já pelas palavras que saem da boca dela, o Senhor lança palavras benditas, nos ensina palavras do Senhor. Girlene Nunes Cândido. Exato, Girlene. A gente tem que lançar palavras benditas. O mundo é tão cheio de mal, para que mais mal? Nós vai vencer o mal com o bem. É verdade, pastor. Espiritual, idade mais entrega igual ao remédio. É verdade, pastor. Espiritual, idade de mais estraga igual a remédio. É espiritual demais. A mulher diz, eu sou muito espiritual, eu não dou nem cheiro no meu marido, porque eu sou espiritual. Oxê, tá latindo, né? Apoio não dá não, né? Apoio a vizinha dá, velho. Depois vai dizer que é o Satanás. Entendeu como é a coisa? Eu sou um homem espiritual. Eu saio e vou viajar. Pois vai, viaja pra tu ver, passa 30 dias, 40, ela vai reclamar. O perigo é quando ela parar de reclamar. Lascou! É preciso ter equilíbrio. Você é espiritual, minha gente, mas você tem que chegar na hora no trabalho. Você é espiritual, mas você tem que ter uma profissão. É espiritual, mas você tem que cumprir a parte material. Foi que Cristo dizia, não, eu estou salvando o mundo, o que é que eu vou ver com essa mulher atrás de mim, rapaz? Mas parece que Maria deu sorte a Jesus. Porque quando Maria se integrou à turma de Jesus, se integrou uma multidão de mulher que acompanhava Jesus à distância, porque eles não podiam se misturar. Esse negócio de mulher conversar com homem é só na novela mesmo. Mulher não conversava com homem não, tá? Conversava não. O cara batendo papo, jogando futebol, jogando dama, jogando xadrez com mulher, não existe isso não, nessa época, não existe isso não. Então as mulheres ficavam, o cara ficava aqui, a mulher ficava lá na baixa da égua, acompanhando Jesus e servindo a Jesus, fazendo comida, mandava comida, elas não se uniam à turma de homem não, né? Ok? O áudio ficou estranho de novo, é? Pois é. Quem aprendeu alguma coisa aí? É interessante. A Bíblia é maravilhosa, né? A Bíblia é maravilhosa. A Bíblia é maravilhosa. Então Jesus cuidou tão bem da sua mãezinha, né? Jesus era o máximo. Jesus era Jesus. E Jesus era Jesus. E foi cuidar, né? De Maria, né? Elas não se uniam à turma de homem. Começou de novo, não foi? O Aldo? Ok. O Aldo ficou estranho de novo, né? Pois é. Nada não, é assim mesmo. Mas dá pra louvar, dá? Tá dando pra louvar? Então vamos embora. Até nós corrigir esse negócio.
Então, a questão da parte material e da parte espiritual. Você tem que cuidar da parte espiritual, mas não pode fugir, né, da parte material. A questão que eu estou falando aqui é a questão cultural, né? O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Bem, aí onde está, né? Quem gosta de uma pessoa diz que ela não blasfemou. Quem não gosta diz que ela blasfemou. Se ela disser o pastor é feio, pronto, blasfema contra o Espírito Santo. Fulano tal. Então, isso era arma, o som tá ruim. Tira novamente. Então, a questão é a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Bem, nós não sabemos de certo, porque vai muito, nosso julgamento é muito doido, muito doido. Se tem uma pessoa que você não gosta, que fala mal da igreja, você diz blasfemou. Se tem uma pessoa que você gosta, que fala mal da igreja, você diz, não, é assim mesmo, é desse jeito. Então, a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, por isso que esse texto é muita gente com depressão me procurando, dizendo que blasfemou, que errou, que não vai para o céu, principalmente pessoas que têm depressão, né? Bem, nós não sabemos certo, porque vai muito, nosso julgamento é muito doido. Tá ruim ainda. Tá dando eco. Se uma pessoa que você não gosta, fala mal da igreja, por favor, olhe lá no seu e venha corrigir. Tire e coloque em outro lugar. Troque. É desse jeito. Então, a questão da blasfêmia do Espírito Santo, por isso que esse texto é muita gente com depressão me procurando, dizendo que... Né? Deixa eu ver aqui. Melhorou o som, gente? Não sabemos certo, porque vai muito, nosso julgamento é muito doido. Muito doido. Se tem uma pessoa que você não gosta... Então, o nosso julgamento realmente é doido. Então, deixa que Deus julga isso aí. E tem muita gente com problemas emocionais que estão usando esse texto para morrer. Eles dizem, não... Esse texto é muita gente com depressão me procurando. A questão é, blasfemia contra o Espírito Santo, não tenho perdão, tal, vou morrer. E principalmente gente com depressão. É o que mais me procura nesse texto aí. Então, assim... nós sabemos e não sabemos o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Mas quem vai julgar é Deus, porque vamos dizer, sua mãe diz uma besteira, aí você não vai dizer que é blasfêmia, né? Mas se a mãe dos outros disser, você diz, blasfemou, vai para o inferno de cabeça para baixo, não tem perdão. Se não tem perdão, meu irmão, então a Bíblia tem que ser interpretada e o juiz é Deus, né? O juiz é Deus. Então, o crente falando em língua estranha, aí um católico vê, aí acha feio, aí diz, blasfêmia contra o Espírito Santo. Não, não é, porque o cara não compreende. Tá entendendo? Qual de nós nunca falou merda? Todos nós já falamos besteira, né? Todos nós já falamos bebê, esteirão. E aí? Né? Uma pessoa xingou meu dom, como fosse para melhorar. Uma pessoa xingou meu dom. O som tá bom aí, você tem que olhar no seu celular, senhor. O que seria bons frutos, pastor? O som ficou bom, Jéssica Brito. Pastor, uma pessoa... Então a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, até dois pastores brigando, um acusa o outro de ter blasfemado, né? Eu acho que esse julgamento é só Deus. Nós não devemos falar mal contra o Espírito Santo. Se você não quiser se dar mal, pode ser que você escorregue, né? Mas mesmo assim, quem nunca falou? Quem nunca falou alguma besteira, né? Quando a Jesus Cristo morreu, as pessoas cuspiram nele, debocharam, então isso Deus não aceita, porque Cristo foi blasfemado. Ele deu a vida por nós. A questão é o seguinte... Devemos evitar, né? Falar contra aquilo que a gente não conhece, né? Então, penso que devemos ser perdoados quando fizemos sem intenção. Todos nós já levamos uma topada no pé e somos humanos e pecadores. Guilherme Alexandre. Então a questão dessas blasfêmias, que nunca será perdoado, vai se lascar... Bem, eu não me ligo muito não. Agora, como a gente trabalha com libertação, é uma multidão de gente que pega esse texto, agora pega para morrer. Pastor, eu não tenho perdão mais, eu estou pensando em me matar. Por quê? Porque eu falei mal do dom da irmã, que a irmã estava... E
tem profeta que usa esse texto para lascar os outros. Você está falando mal de mim, eu sou um profeta de Deus, eu blasfemo contra o Espírito Santo, você não tem perdão, você vai se lascar, você vai morrer. Então, eu não gosto de entrar nessa área não, porque eu sou muito limitado, eu não consigo compreender. Mas Deus não é maior do que a gente? Né? Deus é maior do que a gente. Qual de nós nunca falou besteira, né? Quem nunca falou besteira? Contra Deus, contra Jesus, contra o Espírito Santo, né? Crianças na igreja rindo, a irmã, pei. E os irmãos, aí. Essas crianças não têm mais perdão? Tá entendendo? Eu fui numa igreja que tem umas crianças que tem criança que é sapeca. Aí eles ficavam escutando pela janela da igreja baixinha. A irmã, pei, tu, pá. Aí os guris ficaram dizendo que era uma guerra, como se fosse saíram imitando ela. Eles estão blasfemando contra o Espírito Santo? Na verdade, eles estão achando engraçado, né? Mas Deus, pastor, tem razão, somos todos pecadores. Quem é que atira a primeira pedra, né? Quem é que atira a primeira pedra? Grandes pastores eram grandes zombadores, né? Eu conheço pastores que chamavam crente de bode, são uns incompetentes, são uns bode berrando. Hoje ele berra mais do que todo mundo. Então, assim, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, né? Deus não leva em conta o tempo da ignorância. O que Cristo quis dizer ali não fale mais contra o pecado com o Espírito Santo. Cuidado com o que você fala. Se você não compreende um negócio, fique na sua. Mas dessa forma, os falsos profetas usam isso. Os falsos profetas dizem, eu tenho uma profecia aqui. Agora, se você não acreditar, você vai morrer, porque isso é o Espírito Santo. Sim, o profeta está dizendo que é o Espírito Santo, mas será que é mesmo? Né? Então, sobre esse pecado contra o Espírito Santo, é uma discussão interminável que não leva a nada. Eu acredito em Deus. E eu acredito que todos são pecadores e todos já falaram alguma besteira. Já houve casos de o marido trazer a mulher para a gente orar por ela olhar para mim e dizer, eu não gosto do senhor, eu odeio o senhor, não vou com sua cara. E hoje essa mulher gosta de mim, vai para o monte comigo, ainda faz almoço para mim. Então, Deus não leva em conta esse tempo da ignorância. Tá entendendo? Mas calma, gente, isso é espiritual. Se ela não gosta de crente, né, tal, hoje ela gosta, ela vai para o monte, tem problemas espirituais, mentais, tudo envolvido nisso aí. Então, o que seria blasfema contra o Espírito Santo? Falar contra o Espírito Santo, falar contra um profeta, falar contra um padre, falar contra um pastor. E que punição é essa? É a condenação para sempre? Ou é uma punição assim, um castigo, alguma coisa parecida? Né? Então, que Deus nos ilumine. Né? Com as pessoas que diziam ateu, que falam coisas horríveis contra Deus e Jesus, mas nunca contra o Espírito Santo. O carnaval em São Paulo foi uma grande blasfêmia, dizer que o diabo venceu Jesus. Sim, foi blasfêmia, né? Mas se aquelas pessoas que fizeram isso se converter, serão perdoadas. Se ela disser, rapaz, a gente fez besteira, né? Mas essa parte aí nunca será perdoada, o quê? Como? De que forma? Será castigada como? Né? Já falei tanta besteira, pastor, na vida, e ainda falo. Então, deixa de falar, mas Deus perdoa o tempo da nossa ignorância, né? Tem pastores que são criminosos e lascam os outros, Guilherme e Alexandre. E eles usam exatamente esse texto. Você falou mal contra a minha igreja, você vai se lascar. Né? Porque somos do Espírito Santo. E você não sabe de nada. E aí por diante, tá? Ok?